Marcos capítulo 1, nós vamos ler do verso 35 ao verso 42. Marcos capítulo 1, do 35 ao verso 42. Não. Amém? Marcos, capítulo 1, do 35 ao 42, diz assim: Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Amém? Hoje eu queria pensar um pouquinho com vocês sobre algumas tarefas, algumas missões que nós temos que são nossas e de mais ninguém. Tem coisas na nossa vida que cabe a nós fazermos e não aos outros. Não adianta eu querer jogar algumas responsabilidades minhas para outra pessoa. E às vezes a gente faz isso no nosso dia a dia. Algumas coisas que eu deveria fazer, eu jogo para outro. Eu deixo para outro fazer. Existem coisas que até a gente consegue fazer isso. No trabalho, às vezes em casa, né, alguma coisa, de repente na escola. É comum, né, nos trabalhos, algumas pessoas, principalmente naqueles trabalhos de grupo, você ficar jogando as responsabilidades para os outros, né? Você faz isso, você faz aquilo, tal, né? Eu não sei se hoje, né, na faculdade está assim, né, Natália, Aline, que terminaram recentemente, mas eu me lembro que alguns anos atrás era muito comum a gente pegar um grupo para fazer um trabalho, e nesse grupo a gente procurar aquelas pessoas que faziam bastante coisa. Então as pessoas faziam um monte de coisa e você colocava ela no seu grupo. Por quê? Para você aproveitar. Então, coisas que você deveria fazer, você jogava para os outros. E aí você dizia: eu não tenho tempo, eu trabalho, eu tenho outras coisas. E aí aquelas pessoas que tinham mais tempo, elas faziam tudo isso. Hoje eu queria pensar com vocês que cada um de nós tem uma missão que Deus deu para a gente. Deus separou alguma coisa para que eu e você fizéssemos, e mais ninguém. A palavra de Deus diz, né, e nós já ouvimos e estudamos sobre isso, que se nós não pregarmos o Evangelho, quem que vai pregar? Até as pedras vão falar. Deus usou, e a palavra de Deus tem exemplos disso, diversos meios dele falar e dele pregar. Até uma jumenta falou. Então Deus pode usar muitas coisas para falar do evangelho dele. Mas existem coisas, queridos, que estão designadas a nós fazermos e não aos outros. Jesus, quando nós estudamos a vida dele, nós entendemos que muitas coisas eram designadas para ele fazer. E esse texto que nós lemos aqui, o Senhor Jesus ele vai trabalhar com a gente, dar algumas lições para a gente, para que a gente possa cumprir a nossa missão. O que nós precisamos para conseguir cumprir a missão que Deus nos dá? O que nós precisamos ter? Quais são os segredos, se a gente pode dizer assim, para a gente poder cumprir a nossa missão? Que, mais uma vez, eu digo para vocês, não é dos outros, é minha. Por exemplo, se eu não pregar, eu posso pedir para uma outra pessoa pregar.
Se eu não dar uma aula de escola dominical, eu posso pedir para uma outra pessoa dar. Se eu não orar, eu posso pedir para outro orar. Mas tem coisas que cabe a mim fazer e não aos outros. Existem missões que Deus deu a você que não é para que o outro faça, é para que você faça. Então, nós precisamos, e eu queria pensar com vocês um pouquinho dentro desse texto sobre isso. O verso 38, o Senhor Jesus diz assim, Jesus, porém, disse aos discípulos, né? Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue ali, pois para isso é que eu vim. Se eu perguntasse para você assim, qual era a grande missão de Jesus? O que Jesus veio fazer aqui na Terra? Ah, pastor, Jesus veio aqui na Terra para morrer em nosso lugar e nos salvar. Sim, mas qual era o trabalho dele? Jesus, ele curava, Jesus, ele pregava e Jesus expelia demônios. Essas três situações Jesus fazia. E além de ensinar isso, né? Ele, ao fazer, ao curar, ao pregar e ao expelir demônios, ele estava ensinando os discípulos a fazerem isso. Mas a missão de Jesus era fazer aquilo naquele momento. E esse texto, no verso 38, Jesus, ele mostra que ele estava cumprindo a missão dele, ele cumpriu a missão dele. Ele diz, né, vamos a outros lugares, a outros povos vizinhos, a fim de que eu também pregue ali, pois para isso é que eu vim. Então a missão de Jesus, ele vai mostrar para a gente aqui que ele conseguiu cumprir com a missão dele. Então algumas coisas que Jesus nos mostra dentro desse texto que nós lemos, que são alguns segredos para que a gente possa cumprir a nossa missão. O primeiro está lá no verso 35. Ele diz assim, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. A primeira coisa o primeiro segredo, a primeira lição de Jesus aqui é a intimidade com o Pai. Jesus, ele acorda bem cedo, procura um lugar deserto e ali ele orava. Né? Ele tinha e mantinha um relacionamento real e verdadeiro com o Pai. Ele não podia iniciar o seu dia sem dedicar um tempo à oração. Ontem, né, alguns casais puderam participar do encontro de casais ontem, e o José falou um negócio ontem que eu achei fantástico. Eu falei assim, como é que ele consegue isso? Né? Ele disse que ele está para quase completar 30 anos de casado, e ele falou assim que pouquíssimas vezes, raras foram as vezes, em que ele e a Gigi não fizeram culto de manhã. Não separaram um tempo para orar de manhã juntos. E aí eu falei assim, poxa vida, quantos de nós fazemos isso? A vida da gente é tão corrida. Ah, pastor, não dá tempo, né? A gente tem que levantar correndo, arrumar as coisas correndo, sair correndo, não dá tempo para isso. E eu vejo aqui, queridos, que uma coisa que eu entendo, Deus ele sempre encontra espaço na agenda dele para ouvir a nossa oração. A palavra de Deus nos diz que todas as vezes que nós vamos à presença dele e oramos, ele nos ouve. Então ele sempre tem esse tempo. E é tão interessante que até na hora do sofrimento dele na cruz, ele falou o que para Deus? Ele mostrou intimidade, ele orou, ele conversou com Deus. Primeiro ele diz, né, Pai, porque o Senhor me desamparou. Depois ele diz, né, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então Jesus nos ensina que nos momentos bons e nos momentos ruins, nós precisamos ter intimidade com Deus. Às vezes, nós somos muito bons na hora que está tudo bem, está tudo certo. Mas na hora da dificuldade, às vezes a gente tem dificuldade de ir à presença de Deus e de orarmos, de clamarmos. Nós temos dificuldade, às vezes, de colocar Jesus na nossa agenda, porque é muita coisa. Então, às vezes, quando a gente está tranquilo, quando a gente está calmo, a gente senta, né? A gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente tem tempo. E na corrida? Na hora da correria? Uma frase que eu achei interessante, quanto mais ocupado será o seu dia, mais tempo de oração você precisa se dedicar ao acordar ou antes de dormir. Quanto mais ocupado vai ser seu dia, está cheio de coisa, eu estou um monte de coisa para fazer. Quanto mais ocupado vai ser o seu dia, mais você precisa orar ao Senhor. Mais você precisa clamar ao Senhor. Nesses dias
que nós estamos meio que confinados, isolados em casa, eu creio que a gente tem tido tempo para orar, tem tido tempo para ler a Bíblia. Mas muitos de nós, e não é comum conversar com alguns irmãos, e irmãos falam assim, pastor, eu estou correndo com um monte de coisa, eu não tenho tempo, eu não consigo parar. Aí você fala, mas como? O cara está em casa. Alguns dos irmãos estão trabalhando, né, em home office, né, que é a palavra hoje chique nos nossos dias. E eles têm dito o seguinte, eu estou trabalhando mais aqui do que eu trabalho no trabalho mesmo. E aí eu vejo, queridos, que muitas vezes falta a mim, a você, tempo para termos intimidade com o Pai. Ontem, né, uma das coisas até que o Vinícius citou na aula da IBD, né, o Gessé falou sobre a gente ter tempo para ouvir a Deus. A gente fala muito sobre isso. E às vezes a gente é até repetitivo nisso. Mas será que a gente tem tido tempo para ouvir o Senhor? Ouvir o que Ele quer para a gente? Quantas vezes nós oramos pela manhã e dizemos para Deus assim, Pai, hoje eu quero fazer exatamente aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu não quero fazer nada, não quero falar nada, não quero dar um passo sequer, se esse passo não estiver exatamente de acordo com o que o Senhor quer de mim. Quantos de nós fazemos isso? Né? Então, o primeiro ponto que o Senhor Jesus, ele nos ensina com relação a essa questão de cumprir a missão que ele tinha que cumprir, ele tinha essa intimidade com o Pai. Ele tinha essa relação muito próxima com o Senhor. Ele tinha essa amizade íntima com Deus. Ele se reunia, ele saía, ele ia para um lugar deserto e ali então ele orava e ele colocava tudo diante do Senhor. Um outro segredo de Jesus, o verso 38, que nós lemos e o 39, diz assim, Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. É muito interessante, eu não sei quantos de vocês têm tido a oportunidade de assistir aquela novela que está passando na Record sobre Jesus. E é interessante que uma das coisas que eu estava vendo esses dias, Jesus ele estava no meio de uma multidão, todo mundo querendo tocar em Jesus, todo mundo precisando dele, ele fazendo algumas curas. E eu vejo que era um momento muito legal, muito bom para Jesus ali, estar no meio das pessoas, com aquelas pessoas. Só que o que Jesus faz aqui? Ele diz, a gente tem que ir para outros lugares, para outras pessoas que precisam também ouvir. Nós precisamos ir para outros povos. Aqui, o que Jesus está nos ensinando aqui, é que ele tem um senso de prioridade. E aí vem a ideia. O que é prioridade na sua vida? O que você tem como prioridade? A sua prioridade é estar realmente na presença de Jesus ou não? Isso virou uma coisa importante para você ou é uma coisa rotineira? Muito interessante que quando a gente pensa em prioridade, eu estava lendo uma definição aqui que eu achei muito boa. Prioridade significa uma possibilidade legal de passar à frente dos outros. Quando você consegue passar aquela situação na frente de outras, isso é prioridade. Olha, a minha prioridade imagine você uma pessoa que chega para você e diz assim, olha, eu preciso conversar com você agora. E aí você diz assim, não, agora eu não posso. Eu tenho outras prioridades. Quando você faz isso, você está dizendo o que para a pessoa? Existem coisas que são mais importantes do que você agora. Você não analisa, às vezes, se aquilo é importante ou não. Então, a primeira coisa que me chama a atenção é que a prioridade é isso, é a questão da preferência, a questão da primazia. O ministério de Jesus em Cafarnaum estava indo muito bem. Ele estava curando, as pessoas estavam conhecendo, estava crescendo. Pessoas vinham de todas as partes para serem tocadas e curadas por Jesus. Amados, nos dias de hoje, eu vejo que essa crise que a gente tem passado é uma oportunidade muito grande de você pregar Jesus para as pessoas. Quando você começa a falar de Jesus para as pessoas param para ouvir. Por quê? Porque nós temos vivido tempos difíceis. Tempos em que você começa a estudar em Apocalipse, ver Mateus
23 e 24, quando fala nos últimos dias, e as pessoas começam a pensar, e pode até ser que seja, uma situação dos últimos dias. Então eu preciso de Jesus. Então qual é a nossa prioridade? Só que Jesus ele nos ensina o seguinte, embora ele estivesse numa situação confortável em Cafarnaum, o que ele fez? Ele não veio apenas para... Ele diz, eu não vim aqui apenas para curar. O que as pessoas queriam de Jesus? Elas queriam ser curadas. Elas queriam tocarem em Jesus para quê? Para que elas fossem curadas. Esse texto que a gente viu do leproso, um homem todo leproso, cheio de chagas, cheio de doenças, Jesus toca nele e ele é curado. Quem não queria isso? Imagine Jesus nos dias de hoje, passando de repente no seu bairro, na sua rua, aquela multidão de pessoas, você precisando de uma cura, você correr atrás de Jesus. Será que a gente não seria a mesma coisa? A gente iria querer correr atrás, né, de Jesus. Olha, Jesus, eu estou precisando de uma cura, de um milagre. Deixa eu tocar em Jesus. Você não ia estar se preocupando com as pessoas ao seu redor, você ia querer estar diante de Jesus. Mas Jesus aqui, ele diz que embora ele fizesse isso, a missão dele não era só curar. A missão dele era pregar a palavra e expelir demônios. E esse versículo que nós lemos, ele diz, né? Vamos a povoações vizinhas a fim de que eu pregue também ali. Para que eu também ali expulse demônios, porque essa é a missão dele. Então, naquele momento, a prioridade era pregar o evangelho ao maior número de pessoas possíveis. Olha, eu preciso pregar o evangelho ao maior número de pessoas possíveis. Talvez na cabeça de Jesus, ele dissesse assim, olha, a minha prioridade é pregar o máximo possível. O restante que eu não consegui, eu estou preparando os discípulos para que eles preguem. Então, a minha missão é essa, pregar ao máximo de pessoas possíveis. E era isso que Jesus fazia. Uma das coisas que eu vejo, queridos, que se nós também queremos cumprir a nossa missão, a gente precisa deixar de lado o nosso conforto. A gente precisa deixar de lado a perda de tempo com distrações bobas, com discussões que não levam a lugar nenhum. A gente, às vezes, prioriza na nossa vida o que não é importante. E a gente deixa de lado a prioridade, coisas que são prioridades. Uma das coisas que eu vejo, esse tempo que a gente tem passado, de isolamento, de distanciamento de pessoas que nós amamos, talvez desperte em nós o seguinte, olha, assim que acabar esse tempo, assim que eu puder, eu vou começar a dar mais valor para algumas pessoas. Eu vou começar a estar mais com algumas pessoas. Eu fico pensando, queridos, que isso deve trabalhar na nossa mente. Algumas pessoas que talvez a gente não desse tanto valor, ou mesmo que desse, não seria o valor que merecessem, talvez hoje a gente fale assim, não, a partir de quando voltar ao normal, eu vou estar mais com essa pessoa. Eu vou dizer mais vezes a ela que eu a amo. Eu vou estar mais junto de algumas pessoas. Então, o Senhor Jesus, ele nos ensina que além da intimidade com Deus, ele tinha essa questão da prioridade. Era prioridade para ele. Cumprir não só com uma coisa, mas com várias coisas. Olha, eu quero curar, sim, vou curar, como Jesus fazia, mas ele também dizia, mas a minha prioridade também é pregar e também é expulsar demônios. Então Jesus nos ensina isso. E por último, no verso 41, né, o leproso aproxima de Jesus, né, diz para Jesus que se Jesus quiser pode purificar-me, e Jesus diz no verso 41, Jesus profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe, quero, fica limpo. Então a terceira coisa que Jesus nos ensina é que ele tinha compaixão das pessoas. E aí eu estava procurando uma definição boa de compaixão em todos nós, embora todos nós saibamos, né, o que é a compaixão. A compaixão é uma piedade e uma empatia em relação à tristeza alheia. Em outras palavras, é você se colocar na situação da outra pessoa. Sabe, irmãos, eu tenho pensado esses dias, nós temos vivido dias em que muitas famílias têm
sofrido perdas por causa dessa pandemia que a gente está vivendo aí. Algumas famílias perderam entes queridos. E eu estava pensando esses dias sobre isso e tentando me colocar no lugar de algumas pessoas que perderam queridos. Imagine você perder alguém, você leva a pessoa para o hospital, a pessoa é internada, a pessoa morre, você não consegue mais vê-la, você não consegue enterrá-la direito, fazer um velório, fazer um culto. Eu fico imaginando algumas pessoas que falam durante a sua vida, né? Olha, no meu velório eu queria que vocês fizessem isso, que vocês cantassem isso, que o pastor tal falasse isso. Já ouviram pessoas assim? Ó, no meu velório eu vou querer esses hinos aqui, vou querer um culto. Alguns irmãos falam até assim, olha, no meu velório eu não quero música triste. Eu quero música de louvor, de alegria, de gratidão, né? Aí você pensa assim, e aí a pessoa morre numa época como essa. Você nem pode vê-lo. E aí eu fico pensando, queridos, que quando a gente fala de compaixão, é você sentir essa tristeza que os outros sentem. E não é fácil. Embora Jesus estivesse buscando cumprir as prioridades dele, e olha que coisa interessante. A prioridade de Jesus, ele estava em Cafarnaum. O texto diz, né, que ele vai para outros povos vizinhos a fim de pregar o evangelho também. Mas aí no meio da situação acontece algo inesperado. Alguém toca em Jesus, né? Aproxima-se de Jesus e diz para ele assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Jesus, ele para naquele momento para atender aquela pessoa. Embora a prioridade de Jesus fosse expelir demônios, curar e pregar, aquela hora ele para e ele vê a situação daquela pessoa. Será, queridos, que nós temos tido compaixão das pessoas? Será que nós temos chorado com as pessoas que choram? Aquelas pessoas que perdem pessoas? Ontem, conversando com a minha cunhada ontem, a irmã da minha cunhada, da Cristiane, que alguns de vocês conhecem, ela é enfermeira. E ela estava comentando com a Cris assim, que uma das coisas que mais dói nela como enfermeira, e a gente tem aí o Matheus, né, tem a Cláudia, que também trabalham com isso. Ela diz que alguns pacientes falam assim: moça, pelo amor de Deus, me salva. Eu tenho filhos, eu tenho mãe, eu tenho pais que precisam de mim. Tenho a minha esposa, tenho o meu marido. E ela fala assim que a coisa mais triste que ela passa é que ela não pode fazer nada. Elas fazem o que podem, mas não podem. Mas a pessoa é o desespero. Olha, me ajuda, de repente me dá um remédio para tirar a dor, me dá alguma coisa, faz alguma coisa. E muitas vezes, amados, é isso que eu imagino. Às vezes a gente não tem orado, talvez como deveríamos orar, por essas pessoas que trabalham, os médicos, os enfermeiros, aquelas pessoas que estão à frente. Como deve ser psicologicamente para elas ficarem ouvindo isso direto e não poderem fazer nada? Como que vão ser essas pessoas quando acabar essa pandemia? Sentir, amados, eu fico imaginando você estar perto de alguém. Como pastor, às vezes eu passo por situações com algumas pessoas e as pessoas dizerem: pastor, me ajuda, eu não sei o que fazer. Às vezes você consegue ajudar em alguns casos, em outros não. Mas eu fico imaginando você ouvir de uma pessoa: por favor, me ajuda. Eu quero ser curado, eu preciso ser curado, eu tenho uma missão, eu tenho família, eu tenho pessoas. E Jesus aqui, ele nos ensina isso, a gente ter compaixão das pessoas. E ter compaixão das pessoas envolve, amados, nós orarmos por elas. Nós separarmos um tempo para a gente ir à presença de Jesus e clamar por essas vidas. Quantas vezes a gente tem parado como igreja, amados, né? E orado pelos nossos irmãos que são enfermeiros da igreja. Hoje a gente tem algumas pessoas que trabalham diretamente com eles. A gente tem a Cláudia, a gente tem o Matheus, né? A gente tem a Aline que trabalha lá, né, vendo os exames, né, Aline? Lá do Covid. A gente tem a Wisha também que está à frente. A gente tem a Rosa, que é enfermeira, e outras pessoas. Quantas vezes a gente separa um tempo nosso para, amados, para orar por eles? Quantas vezes a gente tem compaixão, a gente fala assim: poxa vida, como que deve estar sendo sentir aquela dor?
Nós louvamos a Deus a semana passada, a semana retrasada, quando o Mateus voltou para trabalhar, né, que fizeram aquela festa, que mostraram aquele cartaz. É tão gostoso isso. Aquele momento, né, em que o Mateus estava tocando lá quando saiu aquele paciente lá. É gostoso louvar a Deus por isso. Mas quantas vezes a gente tem orado, amados, por esses irmãos, pedindo para que Deus os guarde? Ter compaixão é sentir a dor do nosso irmão. Nós estamos em casa, né? Se nós tomarmos os cuidados necessários, não sairmos, ficarmos em casa, a gente consegue, entre aspas, né, se livrar, né? Que é o que hoje eles nos ensinam. Mas alguns dos nossos irmãos têm que sair para a rua, tem que pegar um ônibus, como a gente viu, o Josué falou, né? Ônibus cheio, metrô cheio, condução cheia. Você está no meio do povo. Não tem o que fazer. Alguns de nós podemos, outros não. Mas eu vejo, amados, que o que nós precisamos é o que Jesus nos ensina aqui. Nós temos que ter esse relacionamento com Deus para que a gente possa cumprir a nossa missão. Então, existem coisas que nós precisamos, às vezes, parar para socorrer alguém que está sofrendo, para ajudar alguém que está necessitado, né? E, às vezes, a gente não consegue fazer isso. Na hora do culto, o Washington saiu de casa, foi lá ajudar o irmão Juquita, né, irmão Juquita? Lá com a dificuldade que ele estava tendo. De repente, o Washington podia falar assim: se vira, irmão Juquita. Se vira, eu não posso sair daqui. Tem coisas que a gente pode fazer. Tem coisas que a gente não deve fazer. Então, a gente precisa entender isso. E o que eu queria deixar para vocês hoje é que muitas vezes, amados, a gente não tem cumprido com a nossa missão. Deus nos dá uma missão, mas a gente não cumpre com ela. A gente se envolve com outras coisas. Então, que a gente possa ter intimidade com o Pai, que a gente possa ter um senso de prioridade e que nós possamos ter compaixão dos outros. E compaixão é sentir o que os outros sentem, sentir a dor que os outros sentem, sentir o medo que os outros sentem, sentir a dor que os outros sentem. E às vezes falta isso para nós. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a termos esse sentimento que Jesus nos tem e cumprir a nossa missão. A nossa missão não adianta a gente passar para outro. Tem coisas que cabem a nós. Então, é nós que temos que fazer. Amém? Que o Senhor nos ajude